Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E a aula de hoje vai ser o seguinte: a gente vai estar falando sobre Nicolau Maquiavel. Então, primeiro, deixa eu desenhar Maquiavel, certo? Estou cheio de papel aqui. Deixa eu desenhar primeiro Maquiavel. Desenhar aqui, o limite da folha é esse aqui. Então, vou desenhar Maquiavel. Maquiavel, esse carinha aqui, ó. Tá o olho, o nariz, certo? Aí vem aquele queixo robusto. Pronto. Esse é, pessoal, Maquiavel, certo? Com um sorriso maroto. Com um sorriso maroto. Vamos lá. Esse é Nicolau Maquiavel. Quer que eu desenhe um corpinho? Desenho um corpinho. Vamos lá. Esse aqui é Nicolau Maquiavel. Foi um filósofo italiano. Vamos lá. Então, primeiro vamos entender, antes de eu mostrar o que Maquiavel defendeu, eu vou falar primeiro a realidade da Itália. Então, a Itália, dizem aqui a Itália. Primeiro, o vídeo vai ser dividido em 4 partes. A Itália, do século XIV ao XVI, realismo maquiavélico, homem Maquiavel e a solução que ele deu. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro, a Itália, para vocês que não sabem, a Itália, ela parece uma bota. A Itália é assim, ó. O mapa, visto de cima, de satélite, a Itália parece assim, ó. Uma bota. Bota aí. Lógico, eu fiz proporcional para ser uma bota, mas ela praticamente seria assim, ó. Ela praticamente seria assim, ó. Ela é praticamente assim, pessoal. Aí tem um negocinho aqui. E outro, uma ilha aqui. Pronto. Ela é praticamente assim. Isso aqui é a Itália, mas vamos falar só disso aqui, fica mais fácil de dividir. Então, a Itália, ela tinha alguns problemas. Beleza? Alguns problemas. Qual é? Ela tinha um poder fragmentado. Ela estava toda fragmentada. Como assim? O poder estava dividido. Tinha um cara aqui, um chefão, tinha outro aqui, tinha outro aqui. Tá tudo fragmentado. Então, estava em divisão, estava em conflito a Itália. Então, primeiro fator: poder fragmentado. Certo? O segundo: sem um rei ou monarca. O terceiro: está fragmentado, então não tem uma ideia única, tem conflitos internos. Terceiro: a disputa que eu acabei de citar, interna, que era de Florença, que a cidade de Maquiavel, e a Veneza. O quarto era a França mais a Espanha, estavam de olho na Itália. Certo? E o quinto, um declínio econômico. Então, beleza. Levantei 5 fatores. Um dos 5 fatores era isso aí, certo? Um dos pequenos fatores que a Itália estava sofrendo. Para isso, devido a isso, um dos principais que se repete aqui é o que? É o poder fragmentado. É um rei, sem um rei, a falta de um monarca poderoso, a disputa interna e só. Apenas isso. Esses 3 fatores se repetem e os 2 é mais um complemento. Para isso, pessoal, Maquiavel, ele escreveu um livro que eu recomendo a leitura, chamado, vocês sabem, O Príncipe. É isso aí. O Príncipe, certo? Nicolau Maquiavel escreveu esse livro. E esse livro dizia o seguinte: era simplesmente um guia de como e não o que se deve e o que não se deve fazer para se manter no poder. Primeiramente, vamos falar sobre o realismo Maquiavel. Então, aqui é o que? A Itália. Vamos falar agora sobre o realismo Maquiavel. Vai ser aqui, ó. Deixa eu ver se está marcando. Tá, não. Então, realismo Maquiavel.
O realismo maquiavélico consistia no seguinte, pessoal. É simplesmente estudar, analisar, mas compreender o passado. Apenas isso. Estudar, analisar e compreender o passado. Para quê? Para que você deve estudar e compreender o passado? Porque você observando o passado, você vê os erros e os acertos que os antigos povos cometeram. Entenderam? E você jamais, o realismo é aquilo, é o real. E você jamais deve observar, segundo Maquiavel, você jamais deve observar as coisas como você gostaria que fosse, e sim como elas realmente são. Você não deve imaginar um mundo utópico, um mundo perfeito. Enxerga a realidade como ela realmente é. Tá entendendo? Então, exemplo. Eu vou só citar a frase. Maquiavel diz o seguinte: a observação rigorosa jamais engana. E que o erro é produto do pensamento especulativo desvinculado da realidade. Entenderam? Observar a realidade de como ela realmente é e não como gostaríamos que ela fosse. Então, praticamente seria, em vez, já para ficar mais ilustrativo, você enxergar o mundo como ele realmente é, certo? Botar umas casinhas aqui simples. Enxergar o mundo como ele realmente é e não como gostaria que fosse. Uma bola, um tudo perfeito, negócio, tudo bizarro, tudo bugado. Tipo assim, tá entendendo? Então, você real, utópico. Sei lá, isso aqui é um mundo no céu. Céu, certo? Céu. Então, você enxerga o mundo como ele realmente é. Isso aqui é ok. E não como você gostaria que fosse, utópico. Deve enxergar a realidade como ela realmente é. Não fique especulando coisa que tu vai se enganar. Então, realismo de Maquiavel é isso. Observar as coisas como elas realmente são. Sem se ater, sem se preocupar como você gostaria que fosse. E para isso, ele diz que ele utiliza, Maquiavel, ele cita um tal de chamado remédios. Remédios, pessoal. E o que são os remédios? São as soluções. Exemplo, imagine que tem, eu uso muito esse exemplo para explicar para alguém. Imagine que tem um planalto aqui, ó, pá, e aqui tem cheio de casa. Cheio de casa, certo? E existe um rei aqui. Um rei. Toda vez que chove, essa água vem para cá e inunda esse vilarejo. Vai pronto, aí todo mundo se lascou. Esse é o rei Dom, exemplo, é só, não é que existiu não, viu pessoal, é só um exemplo. Dom I. Aí ele, poxa, caramba, então ele fez o seguinte, depois que passou o inverno, tudo destruiu aqui, todo mundo pegou em merda. Depois que passou o inverno, ele fez o seguinte, ele botou uma, deixa eu fazer de preto aqui, ó. Ele pegou uma barreira de madeira, certo? Ele pegou uma barreira de madeira. Ok? Pronto. Beleza. Só que depois que veio o inverno, ficou ainda transbordando bem pouquinho de água. Pouca água. Aí o segundo príncipe passou o tempo, ele morreu, esse que morreu, se lascou, enfim. Veio o segundo príncipe. A mesma situação, do mesmo vilarejo. Certo? Segundo príncipe. Então esse príncipe é Dom II. E já estava aqui aquela velha madeira. E novamente começou a chover. Começou o primeiro mandato do cara. Mandato não, né? Primeiro período que ele começou a governar. Começou a chover. Aí começou a vazar bem pouquinho. Ele quer saber. O antigo rei, ele fez o seguinte. Ele pegou e usou a madeira. Eu não fazer diferente. Eu vou usar pedra. Pedra. Vou colocar pedra. Ele colocou pedra e a água parou de transbordar, parou de passar, de furar a barreira. Então essa madeira foi um remédio, certo? Foi um remédio e essa já foi outra aprimorada. Então esses remédios são soluções.
o que Maquiavel definiu como remédio seriam praticamente soluções que os príncipes e os governantes devem ter quando olharem para o passado. Então você olhou para o passado, o cara usou madeira, eu vou usar madeira? Não, não preciso. Então eu preciso usar uma coisa melhor que madeira, usa uma pedra, suba um muro de metal. Então é praticamente usar os remédios do passado é uma solução. Então a gente já falou da Itália, a realidade da Itália é do realismo maquiavélico. O realismo maquiavélico é isso, é estudar, pessoal, a história para com foco, não apenas estudar, para com foco de se manter no poder no presente. Esse é o foco. Manter no poder. Mas Mateus, mesmo se o governante for um babaca, o príncipe for um babaca, ele mesmo assim, o livro era para se manter no poder, ele não tinha princípios para ele evitar ser mal, não. Não. O princípio final do príncipe é meios para se manter no poder, certo? E por último, pessoal, o homem Maquiavel. Então, o homem Maquiavel é o seguinte: é um homem sujo, um homem ambicioso, certo? Os homens, segundo Maquiavel, disse o seguinte: os homens são autores de sua história. Como os homens são movidos pelas paixões, a história tende-se a se repetir, como em ciclos. Nas suas linhas mestras, quem conseguir compreendê-las domina o material essencial para o estudo do presente. Entenderam? Então, o homem, ele é praticamente assim, ó. Então, vou fazer uma linha aqui, ó. Então, isso aqui é 1400, sei lá, anos 100, 200, aí aqui já vai 1400, 1600, certo? Que é até o período Maquiavel, entre esses dois aqui, 1500. Então, o homem que estuda o passado, então é o seguinte: o mesmo homem daqui, o mesmo daqui é o daqui. Segundo Maquiavel, os homens não mudam, são imutáveis, certo? Não mudam. Os homens não mudam, é o mesmo homem, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, é a mesma ambição. Então, Maquiavel propôs, se tu estudar o passado, tu vai entender que o mesmo homem daqui é o mesmo homem daqui. Continuando, então, ele pode até usar, ignora isso aqui, ele pode até usar faca, certo? Ele está usando faca, então o mesmo homem que usa aqui uma faca, é aqui ele vai usar faca, ou pode até usar uma espada. Então, para evitar que isso aconteça, Maquiavel propôs que o príncipe ele deve estudar o passado. Então, se você estudar o homem daqui, você vai entender esse homem atualmente. Porque ele fala o seguinte, o homem Maquiavel ele fala o seguinte, segundo Maquiavel, né? Ele fala que os homens são atores de suas histórias. Como homens são movidos pelas paixões, a história tende a se repetir, como em ciclos. Nas suas linhas mestras, quem conseguir compreendê-las domina um material essencial para o estudo do presente. Então, todos os homens são egoístas e ambiciosos, só recuando da prática do mal quando são coagidos por uma força maior que eles. Então, imagina que esse cara vai roubar esse rapazinho aqui. Ele fala, não, por favor, não me roube, não, me dá. Ele só vai evitar de fazer o mal quando um príncipe ou um rei, uma força maior, coagir ele. Então, dizer, faz mal pra tu ver que tu vai pegar em merda. Certo? Então, essa força maior, esse poder maior que Maquiavel cita, essa força maior, seria um governante, um ditador, um tirano, um rei, um príncipe, certo? E qual o meio para se evitar que o homem faça o mal? Que ele fala que a natureza do homem tende-se ao mal. Então, você deve sempre inibir que os humanos façam o mal. Então, o meio é a lei e a força. Faz a lei. Se tu não fizer a lei, se tu não executar a lei, tu vai pagar com a força, tu vai pagar com a carcaça, certo? Então, aí você pensa, mas peraí, Mateus, se o rei tocar o dano na população, se ele matar 50 para salvar 100 da população dele, certo? Isso é certo, isso é viável? Pessoal, Maquiavel, ele disse que tudo é permitido ao príncipe, já que isto o isenta de qualquer culpa moral. Entenderam? Tudo é permitido ao príncipe, porque tudo que o príncipe fizer isenta de qualquer culpa moral. Porque qual o princípio único do príncipe?
princípio único do príncipe é simplesmente o bem do povo. E o bem do povo pode ser o bem dele, segundo a visão dele, de Maquiavel, que o bem do príncipe seria o bem do povo. E o bem único, no caso, o único fim de um príncipe é ter poder, apenas isso, se manter na merdinha do poder dele, no cargo dele. Então, este é o problema que Maquiavel idealizou. Então, pessoal, o bem último de Maquiavel é simplesmente, segundo ele, para o príncipe, é se manter no poder. Então, o príncipe ele coage o cidadão comum, o povo, para que eles o temam. Então, ele fala direto isso, Maquiavel fala direto essa frase: é melhor ser temido do que ser amado. Pois os homens, eles decepcionam as pessoas que amam mais do que as pessoas que eles o temem, tá entendendo? Então, se você teme alguém, você vai evitar decepcionar essa pessoa. Se você o ama, é mais fácil você decepcionar essas pessoas. Então, é isso que Maquiavel defendia, sempre visando que o povo, que o príncipe tem que fazer algo pelo bem do povo. Na verdade, o bem era para ele mesmo, se manter no poder, ter poder, como eu já falei antes. Beleza? Pelo meio, qual meio? Força, lei e força. Faz a lei, executa a lei. Se as pessoas cagarem para a lei, usa a força para elas pagarem com a carcaça. Certo? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Me desculpe, estava dando muito corte, a câmera estava com problema. Estava dando um corte no meio do vídeo, certo? Teve dois cortes. Mas enfim, então vou encerrar por aqui para não estender mais. Muito obrigado, se cuidem. Isso foi a primeira aula, cheio de problema, cheio de corte a gravação. Eu tava gravando, quando tava terminando, o vídeo dava um pane, aí parava de gravar. Aí eu continuava, quando eu terminei, dava outro pane. E assim foi indo, eu tive que encerrar logo, certo? Mas o assunto é esse, e eu finalizei o assunto. Não pense que o assunto está incompleto, não, eu finalizei. Lembrando, link dos assuntos tá na descrição para vocês saberem mais ainda. E deixem no comentário se gostaram da aula ou não. Beleza? Certo, muito obrigado, se cuidem e até a próxima. Tchau!